Salmo 119, versículo 71, diz assim a palavra de Deus: Foi-me bom, vamos lá? Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. De novo, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Oremos. Senhor, te louvamos pela tua palavra viva, eficaz, penetrante, transformadora, restauradora, palavra que vivifica. Nós te louvamos pela liberdade que nós temos no nosso país, de lê-la, de termos um momento como esse, em que nós podemos compartilhar a palavra. Te louvamos porque também durante a semana nós podemos abrir as nossas casas, acolher vidas e também ministrar ali essa palavra tão direcionadora. E neste momento que nós vamos meditar nela, nós clamamos: desvenda os nossos olhos, que nós venhamos a contemplar as maravilhas da tua lei. Em nome de Jesus, nós clamamos: Espírito Santo, quebranta os nossos corações na tua presença, toma as nossas mentes, Senhor, que jamais venha nos desviar a atenção do alvo, e que em nome de Jesus, o Senhor se derrame como bálsamo, curando feridas, nos levantando em ousadia nesta manhã. Senhor, amarra o valente e repreende toda e qualquer interferência do maligno nesta manhã, e flua, Espírito de Deus, porque quando o Senhor fala, não há quem possa resistir. E convém que Cristo cresça e eu diminua para a tua própria honra, para a tua própria glória, que oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, quando nós lemos esse versículo em que o salmista diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição, eu imagino que muitos de nós, quando ouvimos esta frase, nós nos questionamos: que teologia é essa? Que diz que é bom que eu e você passemos pela aflição. Será que é bom passar pela aflição? Então, porque a palavra de Deus, o salmista está dizendo: foi-me bom ter sido afligido, foi bom eu ter passado pela aflição. Para quê? Para que eu pudesse aprender os teus decretos. Nós estamos na estação da multiplicação, e nessa estação nós estamos multiplicando algumas verdades, e parece que existe no inconsciente coletivo um pensamento que o cristão, aquele que é crente em Jesus, não pode passar por aflições. Isso não é uma verdade, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas ele também disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tiago diz: tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, porque a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Mas nesse texto, o salmista está dizendo que foi bom eu e você. E ele está falando também de si mesmo. Essa palavra é para mim e para você, mas o salmista está falando dele mesmo. Foi bom para mim ter passado pela aflição. A palavra hebraica, traduzida aqui por aflição, também significa abatido, perturbado, diminuído, corrigido, desonrado, ofendido, humilhado, enfraquecido e rebaixado. Pense comigo. O que o salmista está dizendo então é: foi bom para mim ter sido abatido, foi bom que eu tivesse um momento de perturbação, perturbado, foi bom para mim ter sido diminuído, foi bom para mim ter sido corrigido, foi bom para mim ter sido desonrado, foi bom para mim ter sido ofendido, foi bom para mim ter sido humilhado, enfraquecido, rebaixado. Porque há um propósito em tudo isso. E qual é o propósito? Por que foi bom para mim ter passado por todos esses momentos? E ele diz aqui: para que eu aprendesse os teus decretos. E a palavra traduzida da língua hebraica por decreto aqui, significa lei entalhada. Então o que o salmista está dizendo é que quando ele passou pela luta, pela provação, pela humilhação, pela dificuldade,
ele aprendeu os decretos do Senhor. A lei foi entalhada, a lei de Deus foi entalhada no seu coração. E aí nós podemos nos lembrar lá no Monte Sinai, quando Moisés recebeu do próprio Deus as tábuas da lei que foram entalhadas em pedras. Só que agora não mais na pedra, aquilo que é duro, porque quando o Espírito Santo de Deus chega numa vida e age, e nós recebemos Jesus como Salvador, nós recebemos um novo coração. E a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele transforma o coração de pedra em um coração de carne, um coração que é sensível ao Espírito Santo, um coração que tem tato, um coração que tem amor. Lá em Romanos 5,5, a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo de Deus, Ele derrama amor nos corações. Ou seja, se nos nossos relacionamentos nós não temos relacionamento de amor, está faltando a ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele derrama amor nos corações. E muitas vezes, então, Deus permite as provações para nos ensinar, para testar onde está a nossa confiança. Lembra de Jó? Ele permitiu que Satanás tocasse, porque ele tinha convicção que Jó era servo bom e fiel e que se desviava do mal. Desviava do mal. Eu acho muito interessante a vida de Jó, que a palavra de Deus diz que Jó, ele era um servo bom e fiel, e ele não concordava com coisas que levavam para um caminho tortuoso. Ele fugia do mal. A minha pergunta é: eu e você temos essa vida que foge do mal, que foge daquilo que é errado, que sabe que há uma possibilidade de dar errado e foge dessas circunstâncias? Mas o ponto é que Deus sempre tem um projeto, um propósito, quando passamos pela aflição. Talvez você que está aqui nesta manhã está passando por um momento como esse, um momento de choro, de lágrimas, de aflição, de conflito. O salmista lá no Salmo 34, versículo 19, diz o seguinte: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de... Prestaram atenção? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de... Você já pensou nisso? Você que foi justificado em Cristo Jesus, você que tem procurado o caminho de justiça, de retidão, a promessa é: você não está livre das aflições, mas a promessa é: o Senhor te livra de todas, de todas. Então eu não sei qual é a aflição do momento, qual é a angústia, o que está te fazendo chorar, mas nós temos que apoiar a nossa fé nessa convicção de que o Senhor nos livra de todas as tribulações. Ele é fiel e justo para nos levantar quando estamos caídos. E a tendência é que quando nós passamos pela luta, pela aflição, a dor é tão grande que parece que as pessoas não estão se dando conta do nosso sofrimento, da nossa aflição. E às vezes, quando você compartilha a sua aflição para outras pessoas, parecem coisas mínimas, mas para você aquilo é relevante. Eu quero dizer para você nesta manhã que Deus olha para aquilo que é relevante para você. Ele se importa com essa situação, mesmo que outros digam que essa situação não é de importância. Eu me lembro de ter passado alguns momentos na minha vida de grande aflição, de grande conflito interior. E aí eu pude perceber que eu também passo por lutas e tribulações. Todos nós passamos. Então nós temos a tendência de fazer comparações, mas nós precisamos compreender que Deus se importa conosco sim. Ele se importa com a sua dor, com o seu fardo, porque Ele é presente, Ele passou em Cristo Jesus por todas essas lutas, por todas as dificuldades, por toda a exclusão que muitas vezes eu e você passamos. E nesta manhã, eu quero convidar você a refletir sobre alguns temas. Primeiro, o título desse sermão é Aflições que Ensinam. As aflições nos ensinam. Por isso o salmista diz
que foi bom que ele passasse pela aflição. E ele pôde aprender, então, muita coisa de Deus, os decretos de Deus. As aflições nos ensinam. Eu não conheço ninguém que amadureceu sem passar por luta, pelo vale, pelo deserto. E todos nós, quando nós passamos pela provação, nós vamos amadurecendo e o caráter de Cristo começa a ser forjado em nós. Eu e você, nesta manhã, vamos refletir sobre um texto bíblico, lá de Êxodo também. E eu quero convidar você a refletir sobre tudo isso. Primeiro, que Deus, Ele nos livra das aflições. Só em Deus nós podemos nos libertar das aflições. Segundo, as aflições vêm para nos conduzir a Deus, para nos levar a Deus. Terceiro, as aflições, elas tendem a piorar um pouco antes do livramento. As provações tendem a piorar um pouco antes do livramento. Mas a primeira verdade é que eu e você precisamos compreender que quando eu e você passamos pela aflição, de nós mesmos teremos muita dificuldade de vencer, de superar a crise, a dificuldade, o vale, o deserto que estamos passando. É obra de Deus nos tirar desse momento de choro e de lágrimas. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus lá no livro do Êxodo, no capítulo 1, e eu peço a você que mantenha a Bíblia aberta no livro do Êxodo, porque nós vamos ler alguns versículos aí, e nós vamos refletir sobre essa verdade, a verdade de que Deus nos liberta, nos tira, nos livra da aflição. Nós temos aqui então, o povo de Israel, foi levado cativeiro lá no Egito, e ali eles trabalhavam como escravos, eram chicoteados. E quanto mais eles clamavam a Deus pelo livramento da aflição, parece que mais intensificava a crise. Faraó mandou tirar, eles faziam tijolos. Faraó disse, olha, tirem a palha, porque a palha ajuda na liga, não é dos tijolos. Vamos dificultar, vamos intensificar os trabalhos, açoitem a eles para que produzam mais. E eles clamando a Deus por libertação. Quando eu e você pensamos no povo de Israel, lá no Egito, aquele povo buscava uma libertação física, porque eles estavam sendo oprimidos pelo faraó. Eu e você muitas vezes experimentamos e podemos ter então essa libertação espiritual. Em Cristo Jesus, eu e você somos o novo Israel de Deus. E Deus enviou Jesus para ser o nosso libertador. E só por meio de Jesus, eu e você podemos experimentar a libertação das aflições. Porque Ele veio para trazer vida e vida abundante. Mas vamos ler então, no capítulo 1 de Êxodo, versículo 9, que diz assim: Ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Alguma vez você já se perguntou por que o povo de Israel não se rebelou contra Faraó? Diz o texto que eles eram mais numerosos e mais fortes do que o povo egípcio. Por que eles não se levantaram ali, sendo mais fortes, mais numerosos, e não foram contra Faraó e todo o seu exército? Porque eles sabiam que não poderia ser na força do braço. Eles sabiam que só Deus poderia livrá-los daquela opressão, daquele momento difícil. E eu me lembro também de quando Davi enfrenta Golias, lá em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 47. Ele enfrenta aquele gigante e ele diz, Golias, você vem contra nós com espadas, com lanças, mas nós vamos contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele nos dá a vitória. Você está entendendo? Eu e você só podemos vencer a aflição, a luta, as batalhas da vida,
em nome do Senhor dos Exércitos. Ele nos garante a vitória. Mas o ponto é que mesmo esse povo não se rebelando e continuavam ali em opressão, e aquele trabalho escravo, árduo, o texto diz que Deus desceu a fim de livrá-los. Vamos lá no capítulo 3 de Êxodo, versículos 7 a 8. Diz assim: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Você está ouvindo o Senhor dizer para você: eu estou vendo a tua aflição, eu estou percebendo, eu não estou aqui me esquecendo de você, eu estou olhando para a sua dor, para esse momento que você está vivendo. E ele continua: e ouvi o seu clamor. Ou seja, Deus está ouvindo a oração. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, está falando de vitória, de um lugar bom, de libertação, de transformação, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Presta atenção. A palavra vem de que Deus já havia ouvido o clamor deles, já ouvi a sua oração, eu já desci a fim de livrar vocês. Só eu posso livrar vocês. Mas ainda de fato não haviam experimentado a libertação. Se você está clamando, continue clamando. Porque Deus, Ele está com os olhos atentos aos seus filhos. E só Ele pode nos livrar da aflição. Deus fará o que prometeu. No capítulo 6, versículo 7, aqui de Êxodo 6, 7, diz assim, olha a promessa de Deus. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. É o Senhor dizendo: eu sou aquele que tiro você da sua carga de sofrimento, da sua aflição, do seu vale, do seu choro, desse deserto de lágrimas que você está vivendo. Eu sou o teu libertador. Por isso que em Jesus nós temos aquela palavra que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Ele mesmo disse: a minha palavra é a verdade. Libertação de uma vida de aflição, de angústia, de tristeza, só em Jesus. Ele é o Deus encarnado, o Deus que desceu a fim de nos livrar. Assim como Deus disse àquele povo: eu desci a fim de livrá-los, em Cristo nós temos o livramento. Ou seja, vencer a aflição só em Cristo. Não adianta buscar outro caminho. Só há uma forma de nós experimentarmos de Deus o socorro, aquele que é socorro presente na tribulação, por meio de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, eu e você precisamos ter essa convicção. As aflições nos ensinam que só em Deus, eu e você podemos experimentar a vitória. Mas a segunda verdade é que as aflições vêm sobre nós para nos conduzir a Deus. Há pessoas que, quando estão passando por aflições, por lutas, por tribulações, a tendência é fugir de buscar a Deus. Deixam de frequentar a igreja, deixam de frequentar o culto, deixam de ler a palavra, deixam de orar, deixam de experimentar o sobrenatural de Deus. E isso é ir na contramão da solução do problema. Porque se eu e você temos aflições, só indo para Deus, como nós vimos, para receber um milagre. Então as aflições, elas vêm sobre nós para nos conduzir a Deus. Qual tem sido a sua atitude
qual tem sido a minha atitude quando nós enfrentamos aflições? Fugir de Deus ou correr para Deus? Salmista no Salmo 77, versículo 2, ele diz assim: no dia da angústia eu procuro o Senhor. Ergue-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. Você está entendendo isso? Salmo 77, 2. No dia da angústia eu procuro o Senhor. Meus irmãos, quando eu e você estamos passando por um momento difícil, nós temos que ir para Deus, dobrar os nossos joelhos, entrar lá, trancar a porta do quarto e lutar contra nós mesmos. Às vezes a gente não está com vontade de orar, é o momento de pagar o preço da oração, da leitura da palavra. Este é o exemplo deixado pelo salmista. No dia da angústia eu procuro o Senhor. Procure o Senhor. Quanto mais passamos pelo vale, mais nós devemos procurar o Senhor. E mais que isso, meus irmãos, nós tivemos aqui durante 4 semanas, orando por nossos amigos, pessoas que precisam encontrar o socorro para a sua aflição. E nós estamos vivendo esse momento de nós trazermos os nossos amigos para receber a bênção do Senhor, receber a oração, experimentar conosco o alimento da palavra. E nós devemos ministrar isso aqui. Sabe por que eu quero você comigo? Porque eu sei que você está passando por esta, por aquela outra luta. E olha o que diz a palavra. No dia da angústia, o que o salmista fez? Ele procurava o Senhor. E eu e você devemos fazer de forma semelhante. No dia da angústia, nós vamos para o Senhor. Mas as provações muitas vezes vêm sobre nós também, para nos orientar que caminho devemos seguir. Salmo 119, versículo 67, diz assim: antes de ser afligido eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Talvez você esteja passando por um momento de aflição, porque Deus está dizendo: olha, você precisa meditar na palavra. E ao invés de ir para a palavra, talvez eu e você estamos nos distanciando da palavra. E essa atitude não traz libertação, não traz cura, não traz transformação. O texto diz: antes de ser afligido eu andava errado. Talvez o que o Senhor queira é consertar os caminhos, aplanar e direcionar por veredas retas, tirando das veredas tortuosas. E ele diz aqui: mas agora eu guardo a tua palavra. O Senhor é tocado quando um filho dele, uma filha dele, passam pela aflição. Êxodo capítulo 2. Mantenha a sua Bíblia aberta em Êxodo. Nós vamos ver aqui no versículo 23. Olha só o que ele diz aqui. Êxodo 2, 23. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram. Por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. O povo de Israel estava lá, numa escravidão, num momento difícil. Mas diz o texto que por causa desse momento que eles gemiam sob a servidão, o que eles fizeram? Eles clamaram ao Senhor. Eles foram para Deus. Se esse povo experimentou libertação, eu e você podemos experimentar libertação. Eu sei que talvez você também, como esse povo, tem gemido na presença do Senhor. E tudo que eu e você devemos fazer é clamar ao Senhor. O profeta Isaías, se referindo à servidão, à dificuldade, à aflição desse povo ali, ele escreveu no capítulo 63, versículo 9: em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua promessa o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, e os tomou, e os conduziu todos os dias da antiguidade. Isaías é o profeta messiânico, que anuncia a vinda do próprio Cristo. Diz que já naquele tempo, aqui diz: o anjo da sua promessa o salvou.
uma alusão, uma referência ao próprio Cristo, o nosso libertador. Diz que em todo o tempo o Senhor os conduziu. Você pode ter essa convicção? Se você tem Jesus como seu Salvador, ainda que você esteja passando por momentos de aflição e de luta, o Senhor está te conduzindo. Ele está te levando em triunfo. Vamos nos lembrar, Salmo 34, 17. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Você pode repetir comigo? Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. De novo, clamam os justos, o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Pegue esse versículo, meu irmão, minha irmã, coloque lá na porta da geladeira, dentro do seu carro, na porta do armário, decore. Creia que o Senhor te livra, independente do momento que você está vivendo. Ele é o teu socorro presente. E Ele tem algo a ensinar neste momento. Por isso, o tema dessa manhã, aflições que ensinam. Deus nos livra da aflição. Deus, Ele permite a aflição para nos conduzir a Ele mesmo. E tudo que eu e você temos que fazer no momento da aflição é nos voltarmos para Deus. Mas sabe de uma coisa? Muitas vezes a aflição piora um pouquinho antes do livramento. É isso mesmo que você está ouvindo. Muitas vezes a aflição piora um pouquinho antes do livramento. Aqui em Êxodo capítulo 4, versículo 29 a 31. Êxodo 4, 29 a 31. Diz assim: Então se foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Eu imagino que o povo agora começou a gritar: aleluia, glória a Deus, o Senhor viu a nossa aflição, agora vem a libertação. Mas ao contrário daquilo que havia sido dito a eles, a crise intensificou. Aumentaram os problemas. Olha Êxodo 5, versículos 9 a 14. Êxodo 5, 9 a 14. Olha o que Faraó fez com eles. Ele disse: agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se aplique e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo: assim diz Faraó, não vos darei palha, e de vós mesmos e ajuntai palha onde a puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a juntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles, e os superintendentes lhes diziam: por que não acabastes, nem ontem, nem hoje, a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Deus promete livramento, mas agora o que vem para eles é dificuldade, é mais serviço. Chicoteiem a eles, façam produzir. Tiraram a palha, mas tem que produzir igual. Muitas vezes é assim que nós nos sentimos. Nós lemos na palavra, vemos as promessas de livramento, contudo parece que a situação se agrava. Às vezes vai ficando mais difícil. E nós podemos ver então que a situação piorou. Mas irmãos, após aquela piora, a vitória veio em seguida. Olha o que está em Êxodo capítulo 6, versículos 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. O que Deus está dizendo? Agora Faraó vai ver quem é o Deus que vocês confiam. Agora Faraó vai ver em qual é o Deus que vocês puseram a confiança. Moisés,
eu não vou decepcionar vocês. Eu sou o Senhor, eu sou o libertador de vocês. Você está ouvindo, meu irmão e minha irmã? Deus dizendo para você: eu sou o Senhor da sua vida. Eu sou o teu libertador. Eu não te decepciono. Ainda que tenha piorado um pouquinho, persevere. Na oração devemos ser perseverantes. Diante das aflições, perseverantes. A palavra de Deus diz que eu e você fomos chamados para uma viva esperança. A esperança do crente não morre. Então nós temos uma esperança que é viva, que não acaba. Lá em Apocalipse 21, diz que a cidade santa que Jesus foi preparar, a Nova Jerusalém, ela é toda feita de ouro polido como espelho. Os portões dos muros que cercam esta cidade são enormes pérolas. Cada fundamento daqueles muros são trabalhados com um tipo de pedra preciosa. Irmãos e irmãs, eu creio que as pedras preciosas que vão adornar a cidade santa são aqueles que passaram pelas aflições, pelas provações e se tornaram valiosíssimos em Cristo Jesus. Eu e você somos as pedras preciosas que vão adornar a cidade santa. Por isso, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, porque a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais perfeitos e íntegros. Na verdade, deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se Deus tem permitido a aflição, Ele proveu o livramento, e Ele está forjando em mim e em você o caráter precioso de Cristo, a rocha eterna, que nem os poderes do inferno puderam abalar. Ele é a pedra fina, a pedra de esquina, a pedra angular, a rocha eterna. Jesus é essa rocha. O caráter de Cristo está sendo forjado em nós. E esta é uma verdade que eu e você devemos multiplicar nesta cidade, que só em Jesus nós temos vitória. Amém? Vamos nos colocar em pé. Obrigado, Jesus, pela tua palavra desta manhã. E sela no nosso coração, para que nós possamos ser pedras que reflitam realmente o caráter de Cristo, para a tua própria honra, para a tua própria glória. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.